Segundo tudo o que sabemos, a história de Westeros possui cerca de 12 mil anos. Porém, a maior parte dos registros de todos esses milhares de anos do continente se perdeu com o passar do tempo, até porque os primeiros homens apenas registravam as suas histórias em runas cravadas em rochas, o que não é uma forma muito boa aí de manter vivo esses registros históricos. Então, foi só com a chegada dos Ândalos que começaram os registros mais antigos que nós conhecemos sobre o continente de Westeros. E por isso, a maior parte dos relatos sobre a Era da Aurora e a Era dos Heróis foram escritos milhares de anos após os seus acontecimentos, registradas com o passar dos anos pelos septões e pelos mestres que surgiram num período muito mais recente. Por isso, a história da criação de Westeros é imprecisa e cheia de mitos e lendas que são questionadas pelos mestres atuais da Cidadela. Ainda assim, conhecer o passado de Westeros é fundamental para a gente pensar o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo. Afinal, o autor George R. R. Martin parece contar uma história que é cíclica dentro desse universo, e por isso ele deixou muitas pistas sobre o futuro da narrativa ao relatar os mitos e lendas do passado de Westeros e de Essos. Então, nesse vídeo eu vou trazer a linha do tempo completa de Westeros para vocês, da Era da Aurora até a conquista de Aegon, passando também pelos principais acontecimentos que a gente vê em Essos. Eu sou o TH Magaldi, e se você ama o universo de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de tudo, vale ressaltar que as datas de Westeros são separadas em DC e AC, sendo que AC é antes da conquista do Aegon e DC é depois da conquista do Aegon, ou seja, algo muito parecido com o que a gente usa aqui no Brasil, com antes e depois de Cristo. Mas eu tô só explicando isso aqui porque durante o vídeo vocês vão ver que as datas que vão aparecer vão estar negativas, se referindo justamente ao período anterior da conquista, que é o ano zero. Era da Aurora, pré-história. Antes da chegada dos primeiros homens, Westeros era totalmente habitada por uma raça misteriosa conhecida como os Filhos da Floresta. Esses humanoides que cultuavam os deuses da natureza e trabalhavam rostos dos represeiros para representar as suas deidades. E, além deles, Westeros também tinha gigantes e outras criaturas mágicas que povoavam as florestas, como os lobos gigantes, os ursos das neves e unicórnios que viviam aí por todo o continente. Menos 12 mil AC. Então, cerca de 12 mil anos antes da conquista, os primeiros homens invadiram o território. Nessa época, havia uma conexão por terra entre Dorne e Essos. Então, os primeiros homens usaram esse caminho como ponte para chegar no continente de Westeros. E como os primeiros homens eram maiores, mais fortes e mais numerosos que os Filhos da Floresta, eles começaram a conquistar o território, destruindo as florestas e bosques e derrubando os represeiros para construir os seus próprios reinos. Além disso, os primeiros homens também tinham armas e armaduras de bronze, que davam vantagem a eles nos combates, já que os Filhos da Floresta eram armados apenas com obsidiana. Porém, os Filhos da Floresta também possuíam um conhecimento mágico, e usaram isso para resistir ao avanço desses invasores. Inclusive, foi com magia que os Filhos da Floresta criaram um terremoto que afundou o braço de Dorne, separando Westeros de Essos para sempre e criando as ilhas no Mar Estreito, que hoje são conhecidas como degraus. Menos 10 mil AC. Então, após milhares de anos de disputas, os primeiros homens e os filhos finalmente assinaram um acordo eterno de paz. Esse pacto foi feito na Ilha das Caras, uma ilhota que fica no centro do Lago do Olho de Deus, aonde hoje fica nas margens ali do castelo de Harrenhal. Foi nessa ilha que os primeiros homens decidiram que eles ficariam com as terras abertas, enquanto os filhos controlariam as florestas. E, para presenciar esse pacto, todas as árvores da ilha receberam rostos, representando os deuses que testemunhavam esse acordo. Além disso, os primeiros homens também decidiram adotar os deuses da floresta como sua própria religião. Era dos Heróis. Com a paz entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens estabelecida, começou a Era dos Heróis. É desse período de onde vem a maior parte das lendas e mitos sobre os fundadores das grandes casas de Westeros, e é da onde que vem as principais histórias sobre como os reinos que a gente conhece hoje se estabeleceram. Bran, o construtor, fundou a casa Stark e iniciou a conquista do norte.
Lann o Esperto expulsou os Casterly do Rochedo e fundou a Casa Lannister. Garth Mão Verde fundou a Casa Gardner e conquistou a Campina. E Durran expandiu seus domínios das Terras da Tempestade e construiu o castelo de Ponta Tempestade. E no oeste surgiu o Rei Cinzento, o primeiro rei das Ilhas de Ferro. Bom, a Era dos Heróis é o período mais lendário, mais mágico da história de Westeros, e é a principal fonte de inspiração para as canções que os bardos cantam até os dias de hoje. Porém, a maior parte dessas histórias não dá para saber se elas são realmente verdadeiras e se essas figuras, como Brandon Construtor ou mesmo Lann o Esperto, realmente existiram. 8000 AC. Porém, nem tudo são flores. Em meio a esse período de heróis lendários e da criação de casas famosas, também veio a Longa Noite. Um inverno intenso, frio e muito escuro atacou o continente e durou pelo menos por uma geração inteira. O gelo e o frio se espalharam a partir do norte e com eles vieram os outros, marchando e matando tudo que encontravam pelo caminho. Essas criaturas míticas usavam os mortos como parte do seu exército para expandir os seus domínios de morte e escuridão. Por fim, os homens e os filhos da floresta se uniram na Batalha da Alvorada, onde conseguiram vencer os outros usando armas de obsidiana, empurrando os mortos e essas criaturas de volta para as terras de Sempre Inverno. E, supostamente, esse evento também foi sentido em todo o mundo. No Oriente, existem muitas lendas sobre a Longa Noite, inclusive a lenda de que um guerreiro chamado Azor Ahai venceu a escuridão com uma espada de fogo. Essa lenda é contada em Achai das Sombras e fala também sobre o grande império da Alvorada. Porém, em Westeros, conta-se na verdade a história do último herói, um soldado comum que uniu um grupo de homens para se juntar aos Filhos da Floresta nessa Batalha da Vitória. De qualquer jeito, com o fim da Longa Noite, os Starks, que era uma potência no norte, se uniram aos Filhos da Floresta e aos Gigantes para construírem a muralha e fundarem a Patrulha da Noite, que tinha a missão de impedir que os outros voltassem no futuro. Essa ação também separou parte da população de Westeros, que ficou do lado de lá da muralha. Esse povo ficou conhecido como Selvagens, ou como eles se autodenominaram, o Povo Livre. Com o passar dos séculos, o Povo Livre tentou se organizar várias vezes para ultrapassar a muralha, mas sempre foram barrados, tanto pela Patrulha da Noite quanto pelos Stark de Winterfell. Além disso, vale citar que foi mais ou menos nessa época, 8.000 anos antes da conquista, que surgiu o Rei da Noite. Ele foi o 13º comandante da Patrulha da Noite, que se casou com uma mulher sombria e fria e tentou junto dela reinar a partir da muralha. O seu reinado de terror durou uma década até que ele foi derrotado numa união improvável das forças dos Selvagens com os Starks. 6000 AC. Cerca de 2.000 anos após a Longa Noite acabar, lá em Essos, numa região conhecida como Colinas dos Ândalos, surgiu uma nova religião, a Fé dos Sete. E segundo as lendas, essas divindades, chamadas de Sete Deuses, apareceram para os líderes do povo ândalo, guiando esse povo para que eles atravessassem o Mar Estreito e invadissem Westeros também. E de fato, foi isso que eles fizeram. Armados com uma tecnologia superior, o aço, os ândalos atravessaram o mar, guiados pela sua fé, e desembarcaram na região do Vale de Arryn. E a partir dali, eles devastaram o continente, guerreando tanto contra os Filhos da Floresta, quanto com os primeiros homens. E então, diversos reinos sulistas dos primeiros homens caíram e muitos represeiros foram totalmente queimados. Apenas a região do norte conseguiu resistir ao avanço dos ândalos, em especial graças ao Gargalo e ao castelo de Fosso Cailin, que permitiram aos nortenhos barrarem o avanço dos invasores. Além disso, por muitos anos, as Ilhas de Ferro também permaneceram intocadas, mas cerca de 2.000 anos após o início da invasão ândalo, os Homens de Ferro também foram conquistados. Porém, diferente do que aconteceu no restante do continente, nas Ilhas de Ferro, os ândalos acabaram por adotar os costumes das ilhas, mantendo a fé no Deus afogado. No total, levou cerca de 3.000 anos até que todo o sul fosse conquistado pelos ândalos. Como consequência desse processo, a maior parte dos reinos sulistas adotou a Fé dos Sete e os primeiros homens da região ou foram exterminados ou se uniram aos ândalos em casamento. Além disso, com tantas guerras e conflitos, os Filhos da Floresta optaram por migrar do continente, indo para lá da muralha, a fim de fugirem dos conflitos dos homens. Valíria, 5000 AC.
E enquanto os Ândalos invadiam Westeros e lutavam contra os primeiros homens, em Essos um novo império nascia. Na verdade, um dos fatores que fomentou a fuga dos Ândalos de Essos foi justamente o surgimento de Valíria, a cidade mais poderosa que o mundo já viu e também o império mais cruel. Por anos, os valirianos foram apenas pastores que viviam próximos às 14 Chamas, uma imensa cadeia de vulcões que atravessava uma península do centro de Essos. Porém, em algum momento, esses pastores encontraram ovos de dragões entre os vulcões e rapidamente aprenderam a dominar essas criaturas, transformando seu poder em sua principal arma de dominação e conquista. Com o poder dos dragões, os valirianos fundaram a Cidade Franca de Valíria e dominaram toda a região da península, criando uma cidade rica e cheia de magia. Toda vez que eu falo cheia de magia, eu me sinto a Sandy cantando uma história de amor, de aventura, de magia. Esse rápido crescimento, contudo, ameaçou a principal potência da região, o Império Giscari, que na época controlava uma boa parte de Essos. Então foi assim que 5 guerras foram travadas entre Valíria e os Giscares. Esses conflitos duraram séculos no total, mas todas as guerras foram vencidas por Valíria. E no final da última guerra, Valíria invadiu e destruiu a capital Giscari, matando seu povo, destruindo suas muralhas e salgando seus campos para que nada voltasse a crescer lá. E com o Império Giscari totalmente destruído, Valíria iniciou sua expansão pela Baía dos Escravos. E é aqui que a gente tem a primeira lacuna na cronologia da história. A princípio, após derrubar o Império Giscari e conquistar a Baía dos Escravos, Valíria permaneceu sem grandes movimentações por cerca de 4.000 anos. E o mesmo aconteceu em Westeros. Nesse período, no geral, não houveram grandes movimentações após os reinos sulistas terem sido dominados pelos Ândalos. Basicamente, nessa época, os próprios reinos do sul e reinos do norte brigavam entre si pelo poder, com reinos menores caindo e novos reinos surgindo. Nós só voltamos a ter informações relevantes muito tempo depois, no período de cerca de 700 anos antes da conquista, quando os Starks finalmente subjugaram a Casa Bolton, que era sua maior rival no norte, e consolidaram seu domínio nesta região. Até então, os Starks eram conhecidos como Reis do Inverno, e foi só com a derrota dos Bolton, que eram conhecidos como os Reis Vermelhos, que os Starks se tornam oficialmente os Reis do Norte. Mais ou menos na mesma época, os Ândalos também tentaram uma invasão no norte pela costa leste do continente, mas o Qarlon Karstark liderou o exército nortenho e expulsou os invasores mais uma vez. Ele era irmão do Rei do Norte e por esse feito ele ganhou terras e fundou a sua própria casa, os Karstark. Nesse período, os Manderly também foram expulsos da Campina e fugiram para o norte, onde o Rei do Inverno cedeu a eles as terras próximas do rio Faca Branca, onde os Manderly se assentaram e construíram sua fortaleza, conhecida como Novo Castelo. Posteriormente, os Manderly iriam usar o dinheiro trazido por eles da Campina para fundar sua própria cidade, que é chamada de Porto Branco. Já no oeste, nesse período, os Nascidos de Ferro conseguiram atingir uma parte do auge do seu poder, controlando a maior parte da costa do reino, dominando Vila Velha e a Árvore no sul e a Ilha dos Ursos ao norte. Obviamente, esses domínios não eram definitivos e seriam constantemente contestados, tanto pelo Rei do Norte quanto pelos Gardener na Campina. E, ao mesmo tempo, em Essos, foi nessa época que Valíria se voltou contra os Rhoynares, as poderosas cidades-estados que eram estabelecidas ao longo do rio Rhoyne. Nessa época, Valíria já tinha fundado a cidade de Volantis, que ficava na foz do rio Rhoyne, onde ela deságua no Mar do Verão. E depois, Valíria expandiu seus domínios, fundando mais cidades ao longo do Rhoyne, como Valissar, Selhorys e Volonteres. Com o passar do tempo, a presença das cidades fundadas por Valíria na região criou brigas com as cidades nativas do Rhoyne. Isso levou a uma série de guerras que ficaram conhecidas como Guerras Rhoynares, sendo que a primeira delas se chamou a Primeira Guerra da Tartaruga. Nesse conflito, por exemplo, os habitantes da cidade valiriana de Volonteres mataram uma tartaruga gigante, que é considerada sagrada, um bicho sagrado pelos Rhoynares. Isso fez com que a cidade Rhoynar, chamada Sarmel, invadisse Volonteres e iniciasse um conflito entre elas. Valíria então enviou dragões que queimaram Sarmel completamente. Porém, os feiticeiros das águas Rhoynares usaram seus poderes para inundar a cidade de Volonteres e destruir ela também em retaliação. No fim, esse conflito foi considerado uma vitória Rhoynar,
mas novas guerras entre as duas potências surgiram com o passar do tempo. Infelizmente, nós temos poucas informações sobre essas guerras, mas em 200 anos de história aconteceram cerca de 9 guerras entre as cidades Rhoynares e Valyria. No geral, esses conflitos, como eu falei, são conhecidos de modo bem abrangente como guerras Rhoynares, mas cada uma dessas guerras tem um nome próprio, como Primeira Guerra da Tartaruga, Guerra dos Três Príncipes, Segunda Guerra da Tartaruga, Guerra dos Pescadores, Guerra do Sal, Terceira Guerra da Tartaruga, Guerra do Lago Dagger, Primeira Guerra de Especiarias e, por fim, a Segunda Guerra de Especiarias. Nessa última guerra, o príncipe Garen, que era um príncipe de uma das cidades, uniu todas as cidades Rhoynares, formando um exército de 250 mil homens para lutar contra a Valyria. Vale comentar que esse é o maior exército já reunido na história do mundo de Gelo e Fogo. A gente não tem relato de nenhum exército maior que esse. Isso prova o quanto as cidades Rhoynares eram realmente muito vastas e muito poderosas. Enfim, com toda essa força, o príncipe Garen conseguiu conquistar as cidades valyrianas de Selhorys, Valissar e Volontaires. Mas, por fim, quando ele chegou em Volantis, a cidade de Valyria enviou cerca de 300 dragões que conseguiram massacrar o exército Rhoynar e seguiram para destruir as suas cidades. Então, prevendo essa destruição de todas as cidades Rhoynares, a princesa Nymeria, da cidade de Nyssar, reuniu o restante da sua população e partiu em 10 mil navios para encontrar um novo lar e fugir da fúria valyriana. Então, Nymeria e seu povo viajaram por cerca de 1 ano até pararem em Dorne, onde eles se uniram à Casa Martell e iniciaram um processo de conquista da região, unindo toda a Dorne sob o comando da Casa Nymeros Martell. 500 AC. Com os Rhoynares vencidos, Valyria então se expandiu rápido e cerca de 500 anos antes da conquista, eles já tinham estendido seus domínios pela região oeste de Essos e fundado as cidades que hoje são conhecidas como cidades livres. Basicamente todas as cidades livres são aí filhas do Império Valyriano. E nesse período também, um grupo de escravos que estava sendo transportado por frotas valyrianas se rebelou e assumiu o controle dos navios. Eles foram liderados por um grupo de Cantores da Lua, que é uma espécie de seita religiosa que guiou esses escravos libertos o mais longe possível aí dos olhos do Império Valyriano. Eles então pararam numa ilha no encontro do Mar Estreito com o Mar Tremente e lá fundaram o que se chamou de a Cidade Secreta de Bravos, que por anos permaneceu oculta do restante do mundo para que Valyria nunca descobrisse onde os seus ex-escravos foram parar. 400 AC. E cerca de 400 anos antes da conquista, nós vemos novas movimentações em Westeros. Os Bolton tentaram a sua última rebelião contra os Starks, mas após 4 anos eles foram totalmente subjugados. Já no sul, os Reis da Tempestade expandiram seus domínios até as terras ocidentais, incluindo o território das terras fluviais até o Gargalo. 350 AC. Contudo, o domínio das Terras da Tempestade nessas regiões durou pouco, porque os reis das Ilhas de Ferro tinham perdido seus domínios na costa oeste de Westeros, e então resolveram focar os seus esforços em lutar contra os Reis da Tempestade, brigando pelo controle das terras fluviais. Foi então que o rei Harwin Mão Dura invadiu Guardamar, sede da Casa Mallister, e seguiu avançando pelo ramo azul do Tridente, derrotando os exércitos Tully e Blackwood até enfrentar o próprio Rei da Tempestade na Batalha de Feira Justa. Muitas casas das terras fluviais dessa época, como os Bracken, os Charlton, os Godbrook, os Vypren, apoiaram os Nascidos de Ferro, acreditando que eles seriam libertadores contra os Reis da Tempestade. E com esse apoio, o rei Harwin derrotou o rei Arrek do Randon. Porém, o rei Harwin não era nenhum libertador. Na verdade, ele manteve o controle das terras fluviais, estendendo os domínios dos Nascidos de Ferro, do Gargalo até a torrente do Água Negra. E o rei Harwin passou toda a vida saqueando as terras fluviais e sufocando rebeliões por lá, até morrer de idade aos 64 anos. Enfim, em Essos, mais ou menos nesse período também, a cidade de Bravos finalmente se revelou ao mundo, um século depois da sua fundação, fazendo um acordo com os Valyrianos, graças ao seu líder da época, o Senhor do Mar, Utero Zalini. Desde então, todo ano, os Braavosi celebram essa data de revelação que ficou conhecida como o Desmascaramento de Útero. 200 AC.
E cerca de 200 anos antes da conquista, os valerianos anexaram uma pequena ilha próxima da costa de Westeros, que ficou conhecida como Pedra do Dragão. Isso era um sinal de que a Cidade Franca já tinha ambições futuras de expandir os seus domínios para Westeros também. Os Targaryen, que eram uma casa menor da nobreza valeriana, foram escolhidos para administrar a ilha e são eles quem constroem a fortaleza na região. 114 AC. E cerca de 114 anos antes da conquista, uma jovem da casa Targaryen chamada Daenys a Sonhadora teve uma visão sobre o fim de Valíria. Ela então conseguiu convencer o seu pai, Aenar Targaryen, a vender as suas propriedades em Valíria e migrar com toda a família para a Pedra do Dragão. 100 AC. E de fato, cerca de 15 anos depois disso, um evento misterioso fez todos os 14 vulcões que ficavam ao redor de Valíria entrarem em erupção ao mesmo tempo. Isso se seguiu a uma série de terremotos que devastaram toda a península no que ficou conhecido como a Perdição de Valíria. A Cidade Franca foi totalmente destruída e quase todas as suas casas nobres e os seus dragões foram exterminados. Os únicos sobreviventes foram os Targaryen, graças ao sonho profético da Daenys. Além disso, as cidades antes controladas por Valíria declararam independência e iniciou-se o que é conhecido como o Século de Sangue. Nesse período, os Dothraki, que antes eram mantidos distantes de Essos por conta do domínio valeriano, começaram a marchar contra as antigas cidades de Scaris, contra as cidades livres e também contra os reinos menores da região, como os reinos de Sarnor, Ifequebron e contra a colônia ibeneza de Ibish. E claro, como sabemos, por onde os Dothraki passam, eles levam caos, devastação e muitos saques. Por isso, esse período é conhecido como o Século de Sangue. Entre 30 AC e 10 AC. E perto do final do Século de Sangue, a cidade de Volantis, que era a cidade mais antiga fundada por Valíria, também tentou conquistar suas cidades irmãs, chegando a dominar Myr e Lys. Porém, os volantinos eventualmente foram derrotados por uma aliança formada entre os Tiroshi, a cidade de Pentos, o Rei da Tempestade e por um jovem Aegon Targaryen, que voou no seu dragão Balerion para destruir a frota volantina. Ainda assim, com o passar dos anos, cidades como Myr, Lys e Tiroshi continuaram guerreando entre si pelo controle das terras disputadas, o que levou à criação de várias das companhias mercenárias que existem até o período atual da história. E mais ou menos nessa época, o Lord Aegon Targaryen também começou a despertar o seu interesse por Westeros. Ele visitou a Cidadela, a Árvore e Lenisporto junto da sua irmã Visenya e ordenou que fosse construído em Pedra do Dragão uma grande mesa de madeira com o formato de Westeros e com os reinos pintados na sua superfície, 2 anos antes da conquista. E nesse período, o Rei da Tempestade ofereceu a sua filha em casamento ao Aegon, numa tentativa de ganhar o apoio dos Targaryen para reconquistar as terras fluviais que tinham sido perdidas para os Nascidos de Ferro. O Aegon recusou a proposta do Rei da Tempestade, porque ele já era casado com suas 2 irmãs. Mas o Aegon ofereceu o seu meio-irmão bastardo, o Orys Baratheon, para ser um pretendente de casamento para a filha do rei Argilac. O rei Argilac ficou extremamente ofendido com essa proposta e mandou cortar as mãos do mensageiro e enviar elas de volta para o Aegon. E quando o Aegon recebeu essa resposta brutal do Argilac, ele mandou convocar todos os seus conselheiros próximos e depois de 6 dias de consulta, ele enviou corvos para todos os lordes de Westeros, declarando a sua reivindicação como rei de todo o continente. E não muito tempo depois disso, o Aegon e suas irmãs desembarcaram no que ficou conhecido como a Colina de Aegon, na região de onde hoje é Porto Real, e assim começou a conquista. E bom, o vídeo de hoje para por aqui, porque já tem muita informação, mas se vocês quiserem um outro vídeo com a cronologia recente da obra, ou seja, que vai da conquista do Aegon, trazendo os principais eventos até o período atual, deixem aí nos comentários que eu posso preparar esse vídeo para vocês. Como última observação que eu queria fazer, eu queria comentar que eu gosto muito da cronologia aí do mundo das crônicas, acho ela bem interessante, tem muitos elementos legais e muitas coisas que eu acabei deixando de fora aí da história, como o próprio Império da Alvorada, que eu falei num vídeo passado aqui no canal, então eu não quis trazer ele aqui. Teve algumas coisinhas que eu fui deixando de fora, mas me incomoda um pouco os anos iniciais, a ideia desse mundo ter cerca de 8 mil anos, 12 mil anos. Para mim isso é um pouco furado, eu acho que é muito tempo. Eu acho que a história total de Westeros, da Longa Noite até o período atual, deveria ter no máximo aí
uns 5.000 anos de cronologia, porque a gente vê que da vitória de Valíria contra os Giscares e da vitória dos Ândalos contra os primeiros homens do sul de Westeros, a gente tem um gap aí de 4.000 anos de tempo que o George R. R. Martin não colocou nada na história. Ou, enfim, provavelmente foi nesse período que Valíria fundou cidades como Volantes, Volontaires, etc. Mas a gente tem pouquíssima informação desse meio tempo. E é um período muito grande, né? 4.000 anos que não aconteceu nada. Então, eu acho que se a história total tivesse 5.000 anos, a gente teria um campo mais preenchido de informações. Mas, enfim, quem sabe no futuro o George R. R. Martin planeja aí dar uma resposta do que aconteceu nesses 4.000 anos de lacuna de tempo que a gente tem, mas, sinceramente, eu acho difícil que ele vá se dar o trabalho de fazer isso. Então, para mim, é um pequeno problema que a história tem aí, esse gap com poucas informações. E sim, eu sei que na história da humanidade a gente tem várias lacunas de tempo que não tem tantas informações assim, mas eu acho que a gente não tem um período em que, por exemplo, a gente tem a Longa Noite, a Era dos Heróis, que foi há 8.000 anos atrás, aí a gente tem informação desse período, aí do nada tem um gap de 4.000 anos e a gente volta a ter informação. De modo geral, a gente tem informação aí dos últimos 11.000 anos da humanidade de uma forma bem recorrente, né? Com alguns gaps aqui e ali, mas de modo geral, sem ter esse período de 4, 2, 3.000 anos, sem ter informações totais aí sobre o que aconteceu nessa época. Mas enfim, digam o que vocês acham sobre isso nos comentários, o que vocês gostam ou não gostam aí da linha temporal das crônicas, e se vocês quiserem um vídeo de cronologia recente, também digam nos comentários que eu trago pra vocês. No mais é isso, pessoal, deixe o seu like e se inscreva no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.